De comentar aqui, ó. O Jardim falou sobre a estatura do time do Cruzeiro, coisa esta que me preocupa tudo muito também. Ele falou muito sobre essa questão, inclusive, né, quando perguntado ali a respeito do quarteto ofensivo e tudo mais, falou, né, a gente já tem um problema com bola aérea e se a gente tiver muitos jogadores baixos, esse problema vai ser acentuado e que não adianta nada o time jogar muito bem com toque de bola, envolver o adversário, se toma 2 escanteios, 2 gols de cabeça, joga tudo por água abaixo, né? E assim, né, nesse gancho aí, ele acaba citando, por exemplo, o Dineno, né, que é um jogador que ainda está em processo de recuperação, mas que pode oferecer mais jogo aéreo. E a hora que ele falou isso, eu fiquei muito pensando assim: é nessa que o Wallace se escala, né? Porque o Lucas Romero é um bom volante e tudo mais, mas ele é baixinho, né? Não tem como, não vai ter como mudar essa parte da estatura do jogador. Eu acho que é nessa aí que o Wallace provavelmente vai ganhar uma sequência e até o Caio Jorge também, né? Que não é ali o melhor cabeceador do mundo, mas é um jogador mais alto. E a gente fala muito em bola aérea, pensando no momento de fazer gol de escanteio e tudo mais, mas é uma questão de se defender, né? O Cruzeiro precisa elevar um pouquinho a estatura e ter um pouco mais de jogadores capazes de competir nessa bola aérea. Vocês acham que é por aí mesmo? Esses jogadores estão ganhando espaço um pouco mais nessa questão física? É isso um dos limitadores do Cruzeiro para esse desempenho ruim no início do ano? Eu acho que sim, tá, Emerson? Acho que é muito evidente o momento do Cruzeiro, a maior instabilidade hoje ela é a defensiva. Então, acho que tem sim que se preocupar com essa questão defensiva, embora a gente tenha ali o Jonathan Jesus, que é bastante alto, mas mesmo assim, mesmo tendo a altura que ele tem, não tem sido um jogador que consegue aumentar a estatística a favor do Cruzeiro, né? E eu levo isso muito em consideração. Talvez o Wallace tenha, assim, as suas dificuldades com a bola no pé, isso é muito claro, isso é muito nítido, mas o Leonardo Jardim enxerga nele o potencial para jogo aéreo. É claro que aqui a gente não está falando de que o jogador não tem que melhorar na bola aérea, tem que continuar treinando, continuar se dedicando. Lá na frente, eu acho que um outro jogador também que no Campeonato Mineiro aproveitou situações, até fazendo gols de cabeça, que foi o Bolassi, né? Isso também pode contar a favor dele, porque se a gente comparar a questão da estatura dos homens da linha de frente, o Gabigol, o próprio Caio Jorge, ele está à frente na questão da estatura, né? Porque ele é mais alto que esses jogadores. Então, acho que isso acaba contando, sim, a favor dos jogadores. E uma coisa muito legal que ele falou, que ele focou o objetivo nessa pausa, né, tendo só treinamento, só jogos-treino, em colocar os jogadores no nível equivalente. Acho que isso é muito legal, porque em determinados momentos, a gente viu até na temporada passada, a dificuldade que o Cruzeiro tinha quando entravam os jogadores saindo do banco de reservas, né? O quanto caía o nível técnico da equipe e o desempenho proporcionalmente caía junto também. Então, acho que isso foi legal de escutar ele falando, né? Que agora eles que vão se instalar, né? É claro que eles precisam se doar, fazer o melhor para a equipe, mas eles vão competir entre eles, porque o Leonardo Jardim entende que colocando eles em equilíbrio, equivalentes, tecnicamente falando, você proporciona uma qualidade global, né? Uma qualidade coletiva. E aí cada um vai disputar o seu espaço. Acho que isso é no sentido de motivar os atletas também e fazer com que eles saiam da sua zona de conforto. Não vai ter jogador acomodado, pelo menos a ideia é exatamente essa. E isso também é muito legal. Legal de ver ele falando e mais legal ainda se isso conseguir acontecer realmente dentro do Cruzeiro daqui para frente em diversas competições. Precisavam ser consertados, ajustados internamente, entre essa questão de competitividade, né? De buscar acirrar isso e até mesmo, eventualmente, pensando em agregar garotos, né? É legal quando a gente percebe um treinador que, na prática, consegue exercer o que ele coloca, né? Porque ontem ele falou, por exemplo, sobre jovens, que ele quer ter espaço para jogadores dentro do seu grupo, jogadores jovens. Quando ele pede só um jogador, é porque ele também pensa nisso, né? Ele sabe que o elenco do Cruzeiro já está bem abastecido, tem um número considerável de jogadores, e ele não quer ultrapassar esse teto justamente para deixar essa margem para que jogadores jovens, que o próprio Jardim, vendo ali de perto na Toca 2, entender, possam ter o devido espaço.
no profissional. Então, é um ponto interessante também, né? E quando ele fala sobre essa questão de não pensar só em um 11 titular, acho que entra essa questão da competitividade também, né? O mesmo time que vai ser visto contra o Mirassol, possivelmente não deve ser aquele que vai entrar em campo contra o União, por exemplo. Então, nesse início, todo mundo vai ter aí sua minutagem, sua oportunidade. Agora, com o tempo que vai realmente prevalecer a performance, né? Se alguém, por exemplo, com uma... A gente está falando de estatura, né? Começamos falando sobre estatura. Se alguém com uma maior estatura não estiver rendendo muito bem, vai deixar a equipe, né? Caso do Wallace, por exemplo, que eu até acho que mesmo tendo feito um jogo, principalmente um primeiro tempo questionável contra o Bragantino, é interessante que ele se tenha uma sequência, até porque o Lucas Romero teve uma sequência no Campeonato Mineiro, mesmo não estando bem, longe do que foi em 2024. Mas é claro que com o decorrer da maratona, quem não estiver performando bem, mesmo nessa ideia aí de um rodízio feito pelo Leonardo Jardim, vai acabar perdendo espaço. Mas são pontos interessantes que precisam ser de fato praticados, né? E tomara que todo o grupo de jogadores possa estar encarando isso como uma motivação, como uma nova oportunidade, né? Com o Cruzeiro tendo um trabalho diferente, um treinador que pensa diferente, um cenário também muito diferente do início da temporada, né? Com 3 competições, com competições importantes, onde esses jogadores, inclusive, sempre vão entrar em campo com uma maior responsabilidade. Mas a gente olha aqui para o elenco do Cruzeiro, só 2 jogadores atuaram em todas as partidas, e mesmo assim não eram sempre titulares, que foram Marquinhos e o Bolassi. Tá? Eles jogaram os 10 jogos do Cruzeiro na temporada. Aí tem Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Dudu e Eduardo, com 9 jogos. O Cássio atuou em 8 partidas, Fabrício Bruno, Kaique e o William. Gabigol, Romero, Matheus Pereira e Christian em 7 jogos cada um. E aí a gente tem atletas aí, como ele citou, o Vidalba, né? O Vidalba participou de 4 jogos, mas foi titular em apenas 2. O Fagner jogou 3 vezes. O Wallace, né, que é muito citado, jogou só 3 vezes nessa temporada. O Caio Jorge só 2 jogos. O Rodriguinho só 2 jogos. Enfim, tem muitos jogadores aqui que, de fato, eles estavam numa situação assim meio largados, né? E mais uma vez o Cruzeiro passa um campeonato mineiro em que ele não dá oportunidade para a base, ele não monta uma espinha de time, ele não consegue dar um grau ali, e pelas palavras do Leonardo Jardim, havia um desnível muito grande dentro do elenco, né? E acho que esse trabalho que ele falou ali, acho que até o fato de ter trocado muitas equipes, alternado, é justamente para dar um pouco mais esse equilíbrio e, como ele fala muito, em competição. E aí a gente já chega na questão do Matheus Pereira, que eu vi um comentário aqui dizendo que é um absurdo o Matheus Pereira ficar no banco, que o Matheus Pereira tem que ser titular do time, porque o